No vídeo de hoje eu vou te ajudar a se preparar para a sua apresentação de TCC, de dissertação, de tese, qualquer apresentação que você vai fazer, de forma que você consiga passar domínio do tema, tranquilidade, que você consiga ter uma fluidez na sua apresentação, tendo uma boa transição entre um slide e outro. Então esse vídeo é para você que já tem a apresentação pronta e quer se preparar. Se você ainda não fez a sua apresentação, eu sugiro que você olhe os outros vídeos da playlist de apresentação aqui do canal. Tem vídeo que explica como fazer o roteiro da sua apresentação, a distribuição do tempo dos capítulos do seu trabalho ao longo da apresentação. Tem vídeo que fala sobre como fazer a apresentação no Canva, como usar a inteligência artificial para fazer a primeira versão da sua apresentação. Tem vídeo também que fala para você que fica nervoso na hora de se apresentar. Para você que não sabe, eu tinha pânico de apresentação. Então, tudo isso já está aqui no canal, já está disponível. E hoje eu quero te ajudar a fazer uma preparação para você chegar no dia da apresentação se sentindo tranquilo e sentindo que você deu o seu melhor, se sentindo preparado para essa apresentação. Eu sei que esse final é cansativo, você já não aguenta mais olhar o seu trabalho, muita gente também sente ansiedade, sente medo, mas esse é o momento de focar. O pior você já fez toda a construção do trabalho, agora falta muito pouco, então esse é o momento de focar naquilo que pode realmente valorizar o seu trabalho, demonstrar todo o esforço que você teve ao longo da construção dele. E a gente vai começar com o 7º dia antes da apresentação. Qual é o exercício que eu vou sugerir que você faça 7 dias antes de você apresentar? Você vai ir passando os seus slides, pensando que você é o professor da banca. Então é um exercício de você sair do seu corpo, não é nenhum exercício sobrenatural, mas você vai tentar ao máximo se afastar da sua temática, se afastar do seu trabalho, dos seus slides, tentar pensar como se você estivesse olhando aquela apresentação, olhando aquele trabalho pela primeira vez. Então, existe alguma parte da apresentação que não faça tanto sentido para a compreensão do trabalho, ou alguma parte que esteja faltando para alguém externo conseguir entender todo o passo a passo, todo o desenvolvimento do trabalho? O tamanho da fonte, ela é visível para uns 3 metros de distância de todas as fontes, incluindo tabelas, incluindo gráficos. Então você vai ir passando slide por slide e repensando com o olhar de alguém que está vendo o trabalho pela primeira vez. Depois disso, depois desse exercício, eu vou pedir para você fazer a sua primeira simulação completa. Não precisa de cronômetro nesse momento, porque provavelmente você não vai atingir o tempo. Aqui a gente quer dar uma passada geral, falando em voz alta, falando de pé, falando como se você estivesse fazendo realmente a apresentação do dia do TCC, mas sem se preocupar com os detalhes. Por exemplo, se você errar, você não precisa recomeçar do zero. É muito diferente a gente só olhar no computador ou olhar no celular aqueles slides, ou tentar apresentar ele. Na hora que a gente vai falar, a gente vai apresentar, a gente vai percebendo algumas coisas que não fazem tanto sentido, alguma coisa que a gente precise inverter a ordem, ou reorganizar, modificar a forma da escrita. Então você já pode, nesse primeiro momento, fazer alguns ajustes, mas não se preocupe com os detalhes, porque a gente vai ter outros ensaios nos próximos dias. 6º dia antes da apresentação, aqui a gente vai começar a fazer o treinamento com cronômetro. Então você vai fazer 2 a 3 vezes a apresentação, vai testar quanto tempo você está demorando, pode ser com cronômetro. Se você não tem cronômetro no celular, pode marcar ali num papel o tempo inicial e o tempo final da apresentação e depois fazer as contas. Aqui a ideia é que você não precise fazer o tempo exato, mas caso você esteja passando muito tempo ou usando menos o tempo, que você consiga fazer os ajustes para ficar mais aproximado. Lembrando que na hora da apresentação, quando a gente está mais nervoso, a gente fala mais rápido. Então a tendência é no dia da apresentação esse tempo reduzir em uns 2 minutos. Eu sugiro também que mesmo que você esteja conseguindo fazer muito próximo do tempo exato, que você faça um exercício de ir para os seus slides e ver o que você pode reduzir de texto. Então a sua fala permanece a mesma, mas ali onde você colocou talvez 2 frases, 3 frases, colocou um pequeno parágrafo, se você não consegue reduzir no slide para uma frase no máximo ou alguns termos,
Porque o slide não é para a gente ficar lendo na hora, não é para você virar de costas para a banca, de costas para a plateia e ficar lendo o que está no slide. O slide é para você olhar na hora da apresentação e lembrar aquilo que você já decorou, que você já sabe como explicar. Você vai explicar olhando para a banca, assim como eu estou olhando para você agora, mas o slide ele vai mostrar os pontos-chave. E aí a gente se engana achando que quanto mais texto a gente colocar, mais fácil vai ser de a gente lembrar, mas na hora do nervosismo a gente olha para aquele slide cheio de palavras e a gente não consegue nem identificar quais são os pontos centrais. Então faça esse exercício de tentar resumir ao mínimo de palavras possível. E aí a gente vai para o 5º dia antes da apresentação. E nesse 5º dia eu quero sugerir para você um exercício bem diferente, que talvez você não tenha pensado nisso ainda, mas hoje eu vou querer que você faça uma lista de todas as perguntas que são possíveis de a banca fazer para você. Olhe para os seus slides, olhe para os capítulos do seu trabalho e pense, se eu estivesse lendo meu trabalho, que perguntas que eu poderia fazer para mim mesmo? E aí você vai escrever, escreve no papel, escreve no computador, e aí o exercício de hoje vai ser de você responder em voz alta, como se você estivesse apresentando a essas perguntas. Então, leia a pergunta em voz alta e responda em voz alta também. Esse é um exercício muito interessante. Se você está muito nervoso pensando na banca, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo também, falando sobre como responder as perguntas difíceis da banca e como encarar esse momento com leveza, com tranquilidade. E depois desse exercício que você vai responder a essa banca imaginária em voz alta, eu vou pedir para você ensaiar mais uma vez, do início ao fim, a sua apresentação, tentando perceber a fluidez que você está tendo ao longo dessa apresentação, principalmente na transição de um slide para o outro. Então, quando você está apresentando a introdução, você está falando das lacunas da ciência dentro dessa temática, justificando a existência do seu trabalho, isso tem que desencadear naturalmente aos seus objetivos. Então, dessa forma, o objetivo do trabalho foi o seguinte, e aí dos objetivos você já desencadeia na metodologia. Se ao final de cada slide você sabe exatamente qual é o próximo slide e como você vai fazer essa transição, quais são os termos que você vai usar para fazer a transição de um slide para o outro, não dá nem tempo de ficar nervoso. 4º dia antes da apresentação, e aqui eu vou lançar um desafio para você. Eu quero que você se apresente na frente de pessoas. Então pode ser na frente da família, na frente de amigos, de colegas, de professores. Você vai escolher o seu público e você vai fazer a apresentação do início ao fim. As críticas da família e dos amigos são aquelas mais ferrenhas. Então, podem ajudar muito você a desenvolver melhor o seu trabalho, mas caso você tenha muita dificuldade com se apresentar em público e você acha que essa crítica vai deixar você ainda mais nervoso, você pode fazer esse exercício pedindo para o seu familiar, pedindo para o seu amigo, para não trazer nenhum comentário, somente se for algo muito, muito relevante. Diga, olha, eu fico muito nervoso, então eu só quero fazer esse treinamento de me apresentar na frente de alguém, mas por favor, não faça comentários, não faça críticas, porque eu acho que eu vou ficar mais insegura, eu acho que essas críticas não vão me ajudar. E aí se apresenta igual. Caso você não tenha ninguém para se apresentar, também você pode se filmar se apresentando e depois se olhar, ou você pode se apresentar na frente de um espelho. Aqui a ideia é você observar quais são as expressões corporais que você está usando, se você não está olhando muito para o slide, ficando de costas para a banca, se você não está falando muito né, essas expressões assim que passam menos credibilidade, e também se você não está fazendo muitos gestos, uma coisa que vai tirar a concentração da apresentação, ou ficando completamente estático, parado, mostrando que você está muito, muito nervoso. Eu fiz esse exercício na minha graduação, a gente reuniu 4 colegas na casa de uma amiga, foi até o namorado dela, que era alguém fora da área, que não tinha conhecimento para fazer aquele papel, de alguém completamente externo mesmo, e todo mundo foi dando dicas umas para as outras, todas as apresentações melhoraram muito, e chegou no dia da apresentação, eu já tinha apresentado para as minhas amigas, já tinha apresentado para a orientadora e para algumas colegas que faziam parte do grupo de pesquisa. Chegou no dia da apresentação, eu estava muito tranquila, porque já era
era a minha terceira apresentação pública. Então isso ajuda demais para a gente ir quebrando aquele gelo e fazendo a apresentação com mais naturalidade. Terceiro dia antes da apresentação, e nesse dia eu quero que você se preocupe em lidar com a burocracia da apresentação. Então, você precisa levar uma cópia do seu trabalho, do trabalho escrito, impressa e uma caneta. A banca no dia, ela vai fazer apontamentos em relação à sua apresentação, mas também em relação ao trabalho escrito. Ela vai dizer, lá na página 3, no segundo parágrafo, você deve reescrever o trecho tal, você esqueceu uma citação, e aí você vai ter que fazer anotações. Se você não tem o trabalho, fica muito mais difícil, porque você vai ter que escrever muito mais, e aí você vai ficando mais nervoso, porque você pode perder alguma informação importante, e aí a banca faz uma pergunta e você está todo confuso ali. Então, leva o trabalho impresso e outros documentos que a faculdade possa exigir também. Então, dê uma olhada no manual para ver se você precisa levar impresso alguma carta, alguma declaração, algum aceite do orientador, algum termo para a banca assinar. Segundo dia antes da apresentação, está quase chegando o dia, você pode fazer mais um ensaio. Eu recomendo que você faça pelo menos um ensaio por dia, mas aqui eu vou dar um exercício para você, de você se preocupar com a parte tecnológica. Então, como que você vai levar essa apresentação para o dia? Você vai levar em pendrive, você vai levar no e-mail, você vai ter ela numa nuvem. Eu sugiro que você tenha pelo menos 2 formas de levar ela, sendo uma forma física e uma forma virtual. Por exemplo, um e-mail ou uma nuvem, por exemplo, se a apresentação está no Canva ou se ela está num site. Então, não confie apenas na internet, porque no dia pode acontecer um problema com a internet, mas não confie também somente no meio físico, caso você perca, molhe, aconteça algum problema. Último dia antes da apresentação, aqui eu tenho certeza que se você fez os ensaios todos os dias, se você foi buscando trazer mais fluidez, melhorar a transição entre os slides, melhorar a formatação ali, o tamanho das frases, deixar o mínimo possível, e decorando e não de uma forma mecânica, mas sabendo exatamente qual conteúdo você tem que falar em cada slide, nesse último dia você está muito mais tranquilo e seguro. Claro que sempre bate o nervosismo, então você pode fazer uma apresentação nesse dia, no máximo 2, mas nesse ponto você já fez todos os ensaios que precisam ser feitos. Então hoje não é dia de alterar slide de jeito nenhum, porque isso vai trazer informações novas que podem deixar você inseguro. Você pode dar uma ou 2 passadas naquilo que já está pronto, e aí você vai preparar outras coisas. Então, esse é o momento de você ver qual é a roupa que você vai usar no dia da apresentação, uma roupa que passe seriedade, mas que não seja também muito deslocada daquilo que você é. Então, você tem que se sentir confortável na sua roupa. Procure cuidar para não ser transparente, para não ser muito decotada, muito curta, muito informal, e um sapato confortável, não bote aquele salto super alto, salto fino, a não ser que você esteja muito acostumado. Pointer também, se você não está acostumado a usar, não use no dia da apresentação, porque senão a gente pode começar a dar uma tremidinha e isso vai deixando a gente mais nervoso. Então, se você não está acostumado a apresentar com pointer, não use nesse dia também. E nesse último dia, eu quero que você treine algumas vezes como você vai começar a apresentação. Então, você vai se apresentar, vai apresentar o seu orientador, vai agradecer a banca, vai dizer o nome do seu trabalho e vai ler aquele slide inicial. Essa parte, ela tem que sair da sua boca de uma forma automática, porque é esse primeiro minuto que a gente fica mais nervoso. Então, treine, 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 pode ser umas 5, 10 vezes, esse primeiro slide com a apresentação inicial. Eu te juro que isso vai ajudar muito no dia da apresentação você começar a apresentação tranquilo. Se você se embanana, se atrapalha, lá já nas primeiras falas, pode ter certeza que você vai seguir a apresentação inteira nervoso. E se você consegue terminar o primeiro slide tendo falado sem nenhuma gagueira, com a voz tranquila, devagar, você vai com muito mais confiança para o restante da apresentação. E chegou o dia 0, o dia da apresentação. Você tem que chegar cedo, não precisa chegar com 2 horas de antecedência, mas você tem que chegar num tempo seguro. Não faça isso de chegar em cima da hora, porque isso vai acrescentar uma camada de nervosismo completamente desnecessária. Se for possível, olhar a sua apresentação
antes de começar as apresentações, peça ali para quem está controlando o computador, posso já baixar minha apresentação, deixar aqui na área de trabalho e dar uma olhadinha nela, para ver se nada desconfigurou, para ver se está tudo certo. Você já vai estar tranquilo que a sua apresentação está ali e ela está funcionando de uma forma correta. E agora chegou o momento de você sentar e esperar a sua vez de apresentar, lembrando de todas as dicas que eu dei para você naquele vídeo sobre a preparação para responder as questões da banca, de que a banca não está ali para destruir com você, para humilhar você, ela está ali para ajudar, são professores que já tiveram no seu lugar, que vão ler o seu trabalho com um olhar crítico, sim, mas que essas críticas, se você não levar para o pessoal, se você levar para um lado de que são contribuições para o seu trabalho, de que não existe trabalho perfeito, de que todo trabalho pode ser aprimorado, esse pensamento traz para você uma tranquilidade, uma leveza de que você está ali para mostrar o seu trabalho, para ouvir as contribuições e para poder aprimorar ainda mais o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese. Então vai lá agora e arrasa, você já fez todo o preparo, eu desejo muito boa sorte na sua apresentação, que seja tudo muito tranquilo, vai lá, apresenta, mostra todo o seu esforço, valoriza o seu trabalho e depois volta aqui nos comentários e nos conta como que foi a sua apresentação, até para dar uma força para os próximos alunos que ainda estão passando por essa fase, ainda vão se apresentar, para eles também ficarem mais tranquilos.